Bem, pessoal, nessa nossa aula 4 da primeira etapa do quarto bimestre do primeiro ano, a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios vestibulares, tá? Então, damos início aqui essa questão da UFRN, traz um texto aí tanto grande, mas é uma questão muito bonita, vamos ver aqui do que se trata. Diz que a cintilografia, que é uma técnica utilizada para o diagnóstico de doenças, consiste em introduzir uma substância radioativa no organismo para se obter imagem de determinado órgão. Bem, dando continuidade, ele diz que a duração do efeito no organismo está relacionada com a meia-vida dessa substância que é inserida no organismo, né? Tempo necessário para que sua quantidade original se reduza à metade. Então ele está falando aqui do que se trata essa meia-vida, tá? É o tempo necessário para que a quantidade original da substância se reduza à metade. E aí ele diz que o iodo 123, utilizado no diagnóstico de problemas de tireoide, tem meia-vida de 13 horas. Isso significa que a cada intervalo de 13 horas, a quantidade de iodo 123 no organismo equivale a 50% da quantidade existente no início deste intervalo, tá? Então, está querendo dizer ali é o seguinte, que partindo aqui do tempo zero, de acordo com esse gráfico, nesse tempo zero foi ministrado 100 ml desse iodo 123 e após 13 horas a quantidade de iodo agora existente é de 50 ml, ou seja, se reduziu à metade após 13 horas. Após outras 13 horas, 26 horas, ó, a quantidade de iodo agora existente no organismo é a metade de 50, tá? Então 25. E assim sucessivamente. Mais 13 horas se passaram e agora a metade de 25, 12,5. Muito bem. Dando continuidade aqui ao enunciado, diz que assim, se uma dose de iodo 123 for ministrada a um paciente às 8 horas de determinado dia, o percentual da quantidade original que ainda permanecerá em seu organismo às 16 horas e 30 minutos do dia seguinte será... E aí vem as alternativas. Tudo bem, pessoal. Então, de acordo com o enunciado, o que acontece é o seguinte. Às 8 horas de um determinado dia, foi ministrada uma substância, 100 ml desse iodo 123 em um paciente. Após se passarem 24 horas, tá certo? Ó, de 8 horas de um dia até 8 horas do outro, transcorreram-se 24 horas. E já no dia seguinte, então, de 8 horas até as 16h30, 16 horas e 30 minutos, passaram-se mais 8 horas e 30 minutos. Muito bem, então dessa forma a gente tem aqui que desde o momento inicial em que foi aplicado esse medicamento no paciente até as 16 horas do dia seguinte, 16 horas e 30 minutos, se passaram 32 horas e meia. 32 horas e meia. Ok. Olhando aqui no gráfico, a gente vai encontrar esse 32 horas e meia no eixo X, aqui entre 26 e 39. Digamos que aqui, ó, 32 horas, vou colocar só 32, tá? 32 horas, tá aqui entre 26 e 39. E aí a gente vai ter, de acordo com o gráfico, que a quantidade ainda dessa substância, desse iodo 123 no organismo desse paciente é alguma quantidade, tá? Que está entre 12,5 e 25 ml, ok? Como a quantidade inicial é de 100 ml, então a gente tem aqui em termos percentuais exatamente a mesma coisa. Letra A aqui, ó, a quantidade de iodo ainda existente vai ser maior que 12,5% e menor que 25%. Maior que 12,5 ml, menor que 25 ml. Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Bem, gente, eu queria fazer uma consideração
falar sobre uma curiosidade a respeito desses números aqui, ó, 16, 32 e 39. Aqui eu os escrevi, ó, de maneira crescente, 26, 32 e 39. Muito bem. O que acontece se a gente coloca esses números na função, que de acordo com o gráfico a gente pode desconfiar que trata-se de uma função exponencial. Então nós teríamos aqui, ó, o 26 colocado na função, o 32 colocado na função e a mesma coisa o 39 colocado na função. Note que o 26 colocado na função deu como resposta, deu como resultado, como imagem, aquele 25 que corresponde a 25 ml. Tá? O 39 colocado na função deu como resposta 12,5, correspondente ali aos ml. Tá? A gente não tem a precisão de quantos ml corresponde 32 colocado na função. Tá? Não sabemos com exatidão, sabemos apenas que é um valor que está entre esses dois valores. Ou seja, f de 32 é maior do que 12,5 e por sua vez é menor que 25. Então a curiosidade era para o fato de que, veja que os sinais se inverteram daqui para cá. Ó. O 26 menor que 32, sendo que quando colocado na função, a imagem do 26 foi esse 25 ml, passou a ser maior que f32. Essa inversão dos sinais se deve justamente ao fato de que o comportamento dessa função aqui é decrescente. Tá? A gente não tem expressa a lei de formação dessa função, mas se tivéssemos, certamente seria uma base, tá? Uma base menor do que 1. Ok? Muito bem, então vamos agora à questão 2, também da UFRN, que diz o seguinte: numa experiência realizada em um laboratório, Alice constatou que dentro de T horas a população P de determinada bactéria crescia segundo a função. Aí foi dada essa função aqui, ó. Nessa experiência, sabendo-se que, então, foi também nos fornecido esse dado, a população atingiu 625 bactérias em aproximadamente. Muito bem, gente. Após essa primeira leitura, vamos à interpretação do que foi enunciado. Tá? Essa função, que eu vou reescrevê-la aqui, essa função, ela fornece a quantidade de habitantes, né, dessa bactéria, quantidade da população dessa bactéria. Quer-se saber, né, em quanto tempo essa população atingiu 625 bactérias. Note que a população é o P, tá, em função do tempo. Tá? Quer-se saber em quanto tempo a população atingiu 625 bactérias. Então, no lugar de P de T, eu vou colocar 625. E no lugar de T, a gente não vai colocar nada. Na verdade, T vai ser justamente, a partir de agora, a nossa incógnita. Ok? Queremos saber em qual tempo a população atingiu 625 habitantes, né? Nessa população aí de bactérias. E aí a gente se reduz aqui a uma equação exponencial. Qualquer dúvida nessa interpretação inicial, posta aí nos comentários, tá? Agora, resolvendo essa equação exponencial, eu posso dividir ambos os membros por 25. E aí a gente teria isso aqui, 625 dividido por 25 é igual a 2 elevado a t. Certo? 2 elevado a t é igual, essa divisão aqui resulta em 25. Tá? 625 dividido por 25 dá 25. Buscando igualar as bases, eu vou escrever esse 25 assim, 5 ao quadrado. Muito bem. Nesse instante, nós deveríamos ter obtido aqui bases iguais para poder cancelar as bases, mas isso não foi possível. Tá? Felizmente, o enunciado traz essa informação aqui que vai ser imprescindível para a solução da questão. Observe, a partir daquela... Observe que, a partir desse dado ali, se nós elevarmos os dois lados ao quadrado,
Então, vou ter 2 elevado a 2,32 ao quadrado. Fizer a mesma coisa do outro lado. 5 elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente mantém essa aproximação aqui, gente. Isso aqui é aproximadamente igual, tá? Esse símbolozinho do tio em cima do igual significa dizer aproximadamente igual. Então, como aqui eu tinha uma aproximação, essa aproximação persiste aqui quando eu elevo os dois membros ao quadrado. Muito bem. Utilizando propriedade de potência, eu vou multiplicar aqui esses expoentes. Vai ficar 2, base 2, e aí multiplico os expoentes. Vai ficar 4,64, aproximadamente igual a 5 ao quadrado. Pois bem, agora olhando para essa expressão e olhando para essa expressão, por comparação, a gente pode determinar o valor de t, não é verdade? Porque ó, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 2, aqui tem 2. Esse t só pode ser igual, portanto, t é igual a 4,64. Beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Agora, para poder a gente marcar aqui a alternativa correta, lembre-se que t é dito no enunciado que t foi dado em horas. Então, isso aqui corresponde a 4 horas mais 0,64 de 1 hora. Tá? Você pode fazer uma regra de 3 ou simplesmente fazer 0,64 vezes 60 minutos. 4 horas mais 0,64 vezes 60 minutos. Quando você faz essa multiplicação, você encontra aqui aproximadamente 38. Tá? Então, a nossa resposta é a letra C. Aproximadamente 4 horas e 38 minutos. Certo? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos à questão 3. Ela diz o seguinte: para resolver a equação exponencial, essa equação que aqui aparece, ó, a Aline tomou o cuidado de inicialmente multiplicar ambos os membros desta equação por 16. Tendo resolvido corretamente, a Aline encontrou dois números reais cujo produto vale. Então a gente deve resolver aquela equação, e aí vamos seguir o mesmo caminho que a Aline seguiu. Ela multiplicou ambos os membros por 16. Então ali ficou assim: 16 que multiplica tudo aquilo que está ali no primeiro membro, 2x menos 2, menos 24 multiplica 4 elevado a x menos 2, mais 8. Do outro lado, 16 vezes 0. Bom, note que esse 16 vai multiplicar esses três termos no primeiro membro, né? E do outro lado a gente vai ter 16 vezes 0 dá 0. Eu já vou fazer o seguinte: esse 16 eu vou escrever ele como sendo 4 ao quadrado. E aí ele multiplica o primeiro termo, 4 elevado a 2x menos 2. Ele também multiplica o segundo termo. Então, 16, que é 4 ao quadrado, vezes 24, que multiplica ainda 4 elevado a x menos 2. E ainda o 16, que é 4 ao quadrado, multiplica o 8. 4 ao quadrado. E aí, propositadamente, esse 8 eu vou escrever como sendo 2 ao cubo. Tá? Não, vou deixar 8 mesmo, vou complicar isso não. Deixa assim, 8 mesmo. Igual a 0. Certo? Ok, gente? Então, 4 ao quadrado multiplicou cada um desses aqui. Para fazer essa multiplicação, observa que as bases são iguais. Então, de acordo com a propriedade, a gente repete a base e soma os expoentes. Somar 2 com 2x menos 2 é a mesma coisa que cancelar esse 2 aqui com esse menos 2. Sobra só 2x. Tá? 2 menos 2 dá 0, sobrou só esse 2x.
Aqui do mesmo jeito, ó, eu vou fazer menos 24, vou repetir aqui, menos 24 vezes 4 ao quadrado vezes 4 elevado a x menos 2, repete a base, soma os expoentes. Esse 2 de novo cancela com menos 2, sobra só aquele x. E ali eu vou efetuar aquela multiplicação, tá? 4 ao quadrado, a gente viu, é 16, vezes 8. 16 vezes 8 dá 80, 120, 128. Beleza? Pessoal, 4 elevado a 2x, eu ainda posso escrever assim, ó. 4 elevado a x elevado a 2. Tá de acordo? Porque aqui, ó, utilizando a propriedade, eu não repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes x, 2x. Vou escrever assim e aí você vai já entender por quê. Vou repetir todo o resto, tá? Pronto. Veja que aqui eu tenho uma expressão que ela parece com uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. É só fazer agora, fazendo 4 elevado a x igual a um certo n, tá? Uma outra letra, temos. Ó, trocando esse 4 elevado a x por n, fica n ao quadrado. N ao quadrado. Menos 24 o quê? 4 elevado a x não é n? Então, menos 24n. Mais 128 igual a zero. Então, a equação quadrática, tá? Na incógnita n, que resolvendo, vou usar aqui a técnica de soma e produto. Note que n1 vai ser 8 e n2 vai ser 16. Porque 8 vezes 16 dá 128 e 8 mais 16 dá 24. Agora eu vou substituir de volta aqui, tá certo? Substituindo de volta, eu tenho 4 elevado a x na n e esse n aqui não é 8, então 4 elevado a x é igual a 8. 4 elevado a x eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado elevado a x. E 8 posso escrever como sendo 2 ao cubo. Multiplica aqui os expoentes, né? Vai ficar 2x, já vou cancelar as bases. Então ficou 2x igual a 3. X é igual a 3 sobre 2. Entendido? Primeiro aqui eu aplicava a propriedade de potência, repete a base, multiplica os expoentes, ficava 2x no expoente, as bases estavam iguais, cancela, 2x igual a 3. O 2 está multiplicando, passou dividindo. Já aqui no outro valor de n, do mesmo jeito eu vou colocar 4 elevado a x é igual a 16. Dessa vez vou escrever esse 16 como sendo 4 ao quadrado. E aí a gente cancela as bases e encontra que x é igual a 2. Muito bem. Finalmente, para atender o enunciado, ele quer saber que número a Aline obteve quando multiplicou o produto e a multiplicação entre esses dois números. 3 meios vezes 2. 3 meios vezes 2 dá igual a 3, não é? Porque esse 2 cancela com esse 2. Então, letra C. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários, tá? Dando continuidade à nossa aula de exercício, nessa questão 4, é dito que a descoberta de um campo de petróleo provocou um aumento nos preços dos terrenos de certa região. No entanto, depois de algum tempo, a comprovação de que o campo não podia ser explorado comercialmente provocou a queda nos preços desses terrenos. Tá? E esse gráfico está ilustrando isso. A partir de um determinado tempo, o terreno valia tal valor, e aí foi descoberto petróleo na região, o terreno passou a valorizar, tá? Atingindo aqui um vértice, um cume, né? Um ponto mais alto, e aí descobriu-se que o campo não podia ser explorado comercialmente, daí passou a desvalorizar, tá?
e passou a se desvalorizar de maneira exponencial, como a gente pode ver pelo gráfico. Bom, voltando ao enunciado, diz que uma pessoa possui um terreno nessa região, cujo valor de mercado em reais pode ser expresso pela função, aí é dada essa função aqui. Nessa função, aparece aqui essa letra E, tá? Vou trazer aqui a curiosidade. Essa letra E é como se fosse o π. Π, né, aproximadamente igual a 3,14. Essa letra E é aproximadamente igual a 2,72. Tá? Por curiosidade, essa letra E representa esse número. Representando esse número, se deve ao matemático Euler, né, um alemão, que estudou o comportamento de uma função, mais tarde também chamada de função exponencial. E aí, nessa função, através de um assunto chamado de limite, que vocês vão estudar quando estiverem no ensino superior, se chega a esse valor aqui, tá certo? Aproximadamente 2,72 para esse número de Euler. Muito bem. Essa função diz ainda que x representa o número de anos transcorridos desde 2005. Ou seja, f de 0 é o preço do terreno em 2005, tá? Trocando x por 0, a gente vai ter o valor do terreno em 2005. Trocando x por 1, a gente vai ter o preço do terreno em 2006 e assim por diante. Na letra A, quer saber qual foi o maior valor de mercado do terreno em reais. Então a gente quer saber, ó, olhando aqui para esse vértice, que valor é esse aqui, ó, correspondente a esse ponto, tá? Bom, para saber isso, gente, nós temos aí pelo menos duas maneiras, né, da gente pensar a respeito disso. Observa que aqui no expoente a gente tem uma função quadrática, tá? E aí eu vou colocar assim, ó, lembre-se, lá do estudo das funções quadráticas, nós vimos e demonstramos que o x do vértice, tá, desse ponto aqui, ó, é dado pela fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, a gente vai precisar dessas fórmulas aqui, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Para responder ao item A, qual o maior valor de mercado do terreno em reais, vamos pensar então qual é o maior valor que esse resultado aqui, que esse expoente vai poder assumir. Tá? Para isso, basta que a gente determine o y do vértice, que pode ser determinado diretamente por essa fórmula, ou ainda a gente podia usar essa outra fórmula, x do vértice, para achar então esse valorzinho aqui. Em seguida, colocava na função esse valor de x para encontrar o correspondente ao y do vértice. Tá? Bom, nesse caso eu vou diretamente usar aqui o y do vértice. Então, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, eu vou botar esse menos aqui em evidência. Vou calcular delta. Tá? B ao quadrado, b é 2. B é o coeficiente de x. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a. A é menos 0,5. Menos 0,5. Vezes C. E C é o termo independente aqui, que como vocês podem ver não tem. O termo independente de x, então 0. Ok? Sobre 4a. Sobre 4 vezes menos 0,5. Menos 0,5. Ok? Usei essa fórmula aqui para essa expressão do expoente dessa função. Bom, aqui a gente tem essa multiplicação por zero, então tudo isso some, fica só 4, com esse menos aqui de fora, menos 4, sobre 4 vezes menos meio, mais por menos dá menos, 4 vezes meio dá 2. Menos por menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Tá? O que esse 2 representa? Esse 2 representa o valor máximo que essa expressão vai assumir. Tá? Valor máximo assumido
pela expressão do expoente, tá? Pela expressão do expoente. Muito bem. Então a gente sabe que no máximo isso aqui assume valor 2, tá? Então agora, para a gente determinar o valor máximo de mercado, tá? O valor máximo do mercado é só eu trocar aquele expoente ali por 2. Então vai ficar 2.000 vezes E. Aí no lugar do E eu já vou colocar esse valor aqui, tá certo? 2,72 elevado ao valor máximo que o expoente vai ter, né? Que é 2. Bem, então 2,72 ao quadrado, fazendo aqui as multiplicações, tá? A gente teve então que como resultado 7,3984. E daí esse valor máximo vai ser 2.000 vezes 7,3984, que dá 14.796,80 centavos. Certo? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos ao item B, que diz o seguinte: em que ano o preço do terreno foi igual ao preço de 2005? Gente, observe inicialmente que em 2005, a gente tem aqui, de acordo com o enunciado, ó, o preço do terreno em 2005 é o F de 0. F de 0. Substituindo x por 0 em toda essa expressão, a gente vai ficar com 2.000, que multiplica aí, elevado a 2 vezes 0 menos 0,5 vezes 0 ao quadrado. Bom, aqui dá 0, aqui também dá 0, então fica E elevado a 0. Qualquer número, mesmo esse número 2,72, qualquer número elevado a 0 vai dar igual a 1. Então 2.000 vezes 1 dá 2.000. Ou seja, em 2005 o valor do terreno era de R$2.000. Aí quer saber quando é que, em que outro ano o valor do terreno vai ser de novo igual a R$2.000. Para isso, veja que aqui eu tenho o valor do terreno, ó, dado por essa expressão. Então basta que eu substitua esse f de x por 2.000, tá? Então no lugar do f de x, eu vou agora escrever 2.000 no lugar do f de x igual a 2.000, que multiplica E elevado a 2x menos 0,5x ao quadrado, certo? Troquei o f de x todinho por 2.000. E aí vou resolver essa equação exponencial. Até aí, alguma dúvida? Não? Então, lembre, qualquer dúvida, poste nos comentários. Dando sequência, eu posso dividir ambos os membros aqui por 2.000, não é verdade? E aí, dividindo ambos os membros por 2.000, o primeiro membro fica igual a 1, e o segundo membro resta só essa expressão com E ali, ó. E elevado a 2x menos 0,5x ao quadrado. Eu preciso igualar as bases. Lembra que o 1 na equação exponencial eu posso pensar nele como um coringa? Posso trocar por qualquer número elevado a 0? Esse qualquer número, inclusive esse E aqui. Então é isso que eu vou fazer, ó. E elevado a 0 é igual a E elevado a 2x menos 0,5x ao quadrado. Certo? Troquei 1 por E elevado a 0. Cancelo as bases. Para o que sobrou essa equação quadrática, que eu vou reescrever ela assim, ó. 0,5x ao quadrado menos 2x igual a 0. Tá? Ao encontrar os resultados dessa equação, colocando x em evidência, vai ficar 0,5x dentro do parênteses menos 2 igual a 0. Confere, ó. X vezes isso dá 0,5x ao quadrado e x vezes menos 2 dá menos 2x.
Muito bem, então a gente vai ter que x é igual a zero, seria uma das respostas que a gente já esperava, tá? X igual a zero, a gente já viu que corresponde, quando x igual a zero, o valor é de 2000, de fato. E o outro valor é quando 0,5x menos 2 também foi igual a zero, tá? Soma 2 aos dois membros, 0,5x igual a 2, tá? Multiplica os dois membros por 2, fica x igual a 4. Então, quando x for 4, vamos interpretar direitinho aqui, ó. Aqui x é 0, tá? Corresponde a 2005. X é 0, corresponde ao ano 2005. Aí 1, 2, 3, 4, vão se passar 4 anos. Então, x igual a 4 corresponde ao ano de 2009. Beleza? Uma coisa também curiosa nessa questão, que eu acho que vale a pena a gente observar, é que se eu tivesse trabalhado aqui com o x do vértice, que é uma fórmula bem pequenininha, vou fazer aqui, ó. X do vértice é menos b, quem é b? 2 menos 2, sobre 2a, 2 vezes menos 0,5, 2 vezes menos 0,5. Muito bem, então x do vértice seria menos 2 sobre menos 1, seria igual a 2, tá? Coincidentemente, o x do vértice foi igual ao y do vértice, tá? Mas só coincidência, gente. Esse 2 é diferente desse 2 aqui. Esse 2 representa justamente esse valor de x aqui, ó. Certo? Esse 2 representa esse valor de x. E esse outro 2 representa o maior valor obtido aqui por esse expoente. Muito bem. Mas voltando a esse x do vértice igual a 2, lembrando que o vértice da parábola ele está sobre o eixo de simetria dela, tá mesma? Então, se daqui para cá eu tenho 2 anos, daqui para cá eu teria que ter de novo 2 anos para poder obter aqui, ó, esse ponto aqui, que tem o mesmo valor inicial, que foi o de 2000 que a gente encontrou ali, não foi? Muito bem. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos à nossa próxima questão. A questão 5 diz que sobre essa função, a gente vai assinalar o que for correto. Aqui no item 1 diz que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Gente, domínio, tá certo? Lembra aí, domínio é o conjunto de todos os x que podem ser colocados na função, tá? Que podem ser colocados na função. Ou seja, que colocados na função, a gente vai ter um valor de y correspondente. Só para ficar claro, existem funções que se você coloca um determinado valor de x, a função ela não vai ter um resultado, um valor de y correspondente. Por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a algum número, tá? 7, por exemplo, sobre 2x mais 6. Note, se eu colocar aqui x igual a menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Eu teria uma divisão por 0. Ou seja, para essa função, o x igual a menos 3 não pertence ao domínio, tá? Mas voltando aqui à questão 5, para essa função, tem algum x que não pertence ao domínio? Vejamos, se eu colocar algum x menor do que 1 para essa função 2 elevado a x, vai ter alguma resposta? Vai ter algum x que não vai me dar um y como resposta? Não, né? Porque a função exponencial ela é definida para todo x real, inclusive para x menor do que 1. E se eu colocar agora nessa outra função algum x entre 1 e 3, a gente aqui vai ter um y como resposta? Sim, também, né? A função quadrática também é definida para todo x real. A mesma coisa para essa função afim. Então, como todas as três funções aqui, todas as três partes desta função f, elas não têm
nada que impeça para um determinado valor de x, como aqui no exemplo, seja utilizado, então é verdade sim que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Verdade. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? Item 2. O gráfico da função não intersecta o eixo y. Gente, o gráfico dessa função, a gente não vai precisar fazer o gráfico não, mas a gente conclui logo que ele intersecta sim o eixo y. Para intersectar o eixo y, basta fazer x igual a zero, tá? Fazendo x igual a zero, a gente substitui x igual a zero. Veja que eu vou substituir na primeira, ó. 0 não é menor do que 1, então eu vou substituir aqui na primeira. Então vai ficar 2 elevado a zero. Então y vai ser 2 elevado a zero, que dá 1, tá? Então o gráfico da função não intersecta o eixo y, falso. Intersecta sim, intersecta exatamente no ponto 0, 1, tá? Intersecta exatamente no ponto 0, 1. X igual a 0, y igual a 1. Vamos aqui ao próximo item, tá? Item número 4. É dito que essa expressão é igual a 3. Essa expressão aqui, a gente estudou ela no segundo bimestre, tá? Função composta, na primeira etapa do segundo bimestre. Qualquer dúvida, coloco aí o link para vocês reverem essa aula. Mas aqui vai ser algo ainda mais fácil do que o que a gente trabalhou lá na função composta, porque basta que você, como aqui tem um menos 1 dentro dessa função, basta que a gente substitua esse menos 1 na função. Assim, ó, vamos lá. O que é f de menos 1? Menos 1 é menor do que 1. Confere? Vou usar então essa função 2 elevado a x. 2 elevado a menos 1. Porque no lugar de x, eu estou tomando menos 1. 2 elevado a menos 1 é meio. 1 sobre 2. Tá? Tudo bem. Então, f de menos 1, que é essa parte aqui, ó. Essa parte interna, é na verdade meio. Então, agora, a gente vai calcular essa parte um pouquinho maior aqui. Esse segundo f. Tá? f de menos 1. Tudo bem. Sendo que esse f de menos 1, que está aqui no meio, a gente já fez e já sabe que resultou em meio. Então ficou f de meio. Ok? F de menos 1 é esse meio aqui. Meio é menor do que 1? Sim. Então eu continuo usando essa função 2 elevado a x. Então 2 elevado a meio. 2 elevado a uma fração, isso aqui vira uma raiz, né? Nesse caso, uma raiz quadrada, tá? Repete a base, ó. A base da potência passa a ser o radicando, né? Esse expoente fracionário, esse numerador da fração é o expoente aqui do radicando, e esse denominador seria o índice aqui do radical, tá? Então lembra aí dessa propriedade de potência, tá certo? Lembra também assim, ó, qualquer número elevado a meio é a raiz quadrada desse número. Fica bem fácil lembrar. Pois muito bem. Então, f de menos 1 é igual a raiz de 2. f de menos 1 é igual a raiz de 2. Finalmente, o que é que nós vamos fazer agora? A gente vai utilizar os três f's para saber se isso dá 3 realmente. Então, f de menos 1 é igual a quanto? Lembrando que esses dois f's aqui, a gente já sabe que resultou em raiz de 2. Raiz de 2, gente, é um número menor do que 1? Não. É um número que está entre 1 e 3? Sim. Tá? Então, vou usar essa expressão aqui. No lugar do x, vou colocar raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado mais 1. No lugar do x, coloquei raiz de 2. Sendo que raiz de 2 ao quadrado, a raiz cancela com o quadrado, sobrou só o 2. Mais 1, 3. Tá?
Então, de fato, esse item de número 4 aqui também é verdadeiro. Vamos ao item de número 8. O gráfico de f de x não intersecta o eixo x. Pessoal, isso aqui é fato para a função exponencial, tá? 2 elevado a x para qualquer valor de x, inclusive para x menor do que 1. Esse gráfico de 2 elevado a x não intersecta o eixo x. Agora, para essa função aqui, x ao quadrado mais 1, entre os valores de 1 e 3, pode ver que o menor valor aqui é 1. Se você substituir aqui, dá 2. O maior valor é 3. Substituiu aqui, dá 10. Pegando um valor intermediário aqui, o 2, substituindo aqui, dá 5. Qualquer valor que você pegue de x nesse intervalo, substituindo aqui nessa função, também não intersecta o eixo x, tá? Então, nenhuma dessas duas. Essa última, para alguns valores, realmente essa função afim intersectaria o eixo x, mais precisamente para valores menores que 1/3. É como se eu igualasse isso aqui a 0, passasse 1 para o outro lado, ficava menos 1, passasse o 3 dividindo, então menos 1/3. Para valores menores que menos 1/3, essa função intersectaria o eixo x, tá? Mas aqui não é o caso, é para valores maiores que 3, tá? Então, não, nenhuma dessas partes intersecta o eixo x. Logo, a função f não intersecta o eixo x. Tá? Verdade, então, né? Ficou claro, gente? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Essa não intersecta. Essa não intersecta. E essa também, essa aqui intersectaria para valores menores que menos 1/3. Como eu estou pegando valores de x maiores que 3 para usar ela, então a composição delas três, formando a função f, garante que a função f não intersecta o eixo x. E o item 16 diz que a imagem da função é o conjunto dos números reais. Gente, a imagem, se o domínio é o conjunto de todos os x, a imagem é o conjunto de todos os y. Conjunto de todos os y, tá? Que tem como resultados da função. Ok? Observa que para nenhum valor aqui, essa função, como a gente viu no item anterior, vai ser igual a 0. Ou seja, já sabemos que a imagem da função não é o conjunto dos reais, porque o 0 ele pertence aos reais e o 0 não faz parte da imagem. Tá? Além disso, podemos garantir que também nenhum valor negativo, já que essa função está acima do eixo x, essa aqui também, e essa aqui com essa imposição também. Tá? Então, essa aqui é falsa. Bom, somando os valores dos itens verdadeiros, obtemos 1 mais 4, 5, 5 mais 8, 13. Letra B. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Bem, para finalizar essa nossa aula 4, vamos ver mais essas duas questões, a questão 6 e a questão 7. Tá? Iniciando aqui pela questão 6, ela diz o seguinte: a espessura da camada de creme formada sobre um café expresso na xícara, servida numa determinada cafeteria, no decorrer do tempo, é descrita pela função. Então, é dada essa função, sendo que essa função, tá? Ele define aqui que é para t maior do que 0, maior ou igual que 0, maior do que ou igual a 0. Tá? Diz que o tempo é em segundos, diz que A e B são números reais. Aqui tem essas letras A e B, tá? Elas são números reais. Sabendo que inicialmente a espessura do creme é de 6 milímetros e que depois de 5 segundos se reduziu em 50%, letra A, qual a espessura depois de 10 segundos? A gente pode já suspeitar o seguinte, gente. Inicialmente, botar aqui e vou colocar como suspeito, tá? Por enquanto, inicialmente seria o E de 0. E de 0 é 6 milímetros. A espessura no tempo 0 é 6 milímetros. Aí é dito ainda que a espessura no tempo de 5 segundos, a espessura no tempo de 5 segundos se reduziu à metade, 50%. De 6 é 3. E aí nota que ele quer saber a espessura depois de 10 segundos. Então a gente pode
com aquele pensamento da questão de meia-vida que a gente viu no início dessa aula, vê que daqui para cá se passaram 5 segundos. 5 segundos. E aí a espessura se reduziu à metade. Daqui para cá passaram-se de novo 5 segundos. Tá? Como aqui se trata de uma função exponencial, então a gente pode suspeitar sim que de novo se reduziu à metade. Então isso dá 1,5 segundo, 1,5 segundo. Beleza? Mas para responder com propriedade ao item A, vamos iniciar aqui realmente querendo responder o item B. Certo? Aqui seria uma maneira mais resumida, mais rápida de se resolver, mas aqui a gente está presumindo, né? Ele não falou que a gente está tratando de meia-vida, mas como é uma função exponencial e ele diz que se reduziu à metade, a gente está presumindo que nos próximos 5 segundos vai se reduzir a metade de novo, por se tratar de uma função exponencial. Mas então, como eu disse, vamos ao item B para a gente confirmar aquilo ali. No item B, quer saber os valores de A e B dessa função. Para isso, vamos usar o que foi nos fornecido. Ele fala que a espessura no tempo zero é de 6 segundos, né? Mas então, se é no tempo zero, vou repetir aqui a função, ó, A vezes 2 elevado a B vezes zero. Porque o tempo não é zero, nesse início aqui, ó. Então, aqui vai ficar B vezes zero dá zero. Então, ficou A vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1. Ficou A vezes 1, que é igual a A. Muito bem. Descobrimos o valor de A. Porque a gente não sabe que a espessura no tempo zero é igual a 6. Tá? Eu desenvolvi até chegar a esse A. E pelo enunciado, a gente sabe que a espessura no tempo zero é igual a 6. Por isso, essa igualdade final aqui, tá? A igual a 6. Achamos o valor de A. Agora, para achar o valor de B, vamos usar a segunda informação que foi dada. É de 5. A espessura no tempo 5 segundos. Vou pegar de novo a função, só que no lugar do A, eu já vou colocar 6, porque eu já sei que A é 6, vezes 2 elevado a B. B eu não sei ainda, mas o tempo agora é 5. No lugar de 0, ó, agora é 5 que eu vou colocar no lugar do T. Certo? Bom, a gente sabe, pelo enunciado, que após 5 segundos se reduziu a metade daqueles 6 milímetros iniciais. Então, por isso eu vou igualar aqui a 3. E aí eu vou resolver essa equação aqui, ó. Vou dividir ambos os membros por 6. Então, vai ficar 2 elevado a 5b igual a 3 sobre 6, que dá... botar 3 sobre 6. É como se eu pegasse esse 6 que está multiplicando e passasse dividindo. Muito bem, então 2 elevado a 5b é igual a 3 sobre 6 é 1 meio. E 1 meio a gente pode escrever como sendo 2 elevado a menos 1. Não é verdade? Para que eu fiz isso? Para igualar as bases. E aí eu posso cancelar, então, as bases. Sobrou 5b igual a menos 1. E aí a gente acha o valor de b. b é igual a menos 1 quinto. Muito bem, então a gente agora achou A e B, que foi o que pediu o item B. Quais os valores de A e B? Agora a gente pode, tá terminado aqui o item B, ele já foi resolvido, mas agora, como a gente já sabe quais são os valores de A e de B, a nossa função inicial lá, ó, ela pode ser escrita assim. No lugar de A, eu achei 6. No lugar de B, eu achei menos 1 quinto. Menos 1 quinto. Vezes T. Então, nossa função é essa. E aí, se eu quiser saber agora no tempo 10, a espessura no tempo 10, é só substituir esse T por 10. Vai ficar 6 vezes 2 elevado a menos 1 quinto vezes 10. Então, vai ficar 6 vezes 2 elevado
Menos 1 vezes 10 dá menos 10. Dividido por 5 dá menos 2. 6 vezes 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4. Então ficou 6 quartos, que é igual a 3 meios, que é igual a 1,5, tá? Então aquela nossa suspeita inicial estava correta, certo? Detalhe que nós suspeitamos de maneira conveniente, já que tratava-se de uma função exponencial, e ele disse que nos primeiros 5 segundos se reduziu a metade, e depois ele perguntou exatamente 5 segundos depois. Então a gente presumiu que seria metade da metade. Muito bem, para finalizar nossa aula, vamos à questão 7, tá? Que diz: considerando as afirmações abaixo, classifique entre verdadeiro ou falso. Então é dado esse gráfico. Diz que o gráfico representa uma projeção de valor de mercado, chamado de VT, de um imóvel em função do tempo T, contando a partir da data de conclusão de sua construção. Tá? Então, no tempo zero é quando o imóvel foi construído. E aí a gente tem o valor dele no tempo zero. O valor VT é expresso em milhares. Ok, então aqui não é 100, só o número 100, tá? 100 milhares de reais. Já aproveito e digo, gente, 100 milhares de reais é 100 mil reais ou é 100 milhões de reais? 100 mil reais, né? Muito bem, guarda essa informação que a gente vai usar lá daqui a pouco. Então vamos lá. Sim, T é expresso em anos. Aí diz aqui no item A: aos 10 anos de construído, o imóvel terá seu valor máximo. Aqui está os 10 anos, tá? T em anos, ó. E a gente vai ver que o valor máximo, está aqui o vértice, né? De acordo com o gráfico, a gente sabe que esse aqui é o vértice, seria 200 mil. Então, sim, essa aqui é verdadeira. Letra B. Aos 25 anos de construído, o imóvel terá valor maior do que o inicial? Ó, ele não traz aqui a informação do 25, tá? Mas sabemos que é maior do que 20, está aqui, ó. Vou colocar o 25. E a gente sabe ainda que para buscar a imagem desse 25, subiria aqui e viria para cá, para o eixo Y, e encontraria um valor menor do que 100. Encontraria um valor menor do que 100. Tá? Então essa aqui é falsa. Confere? Aos 25 anos de construído, o imóvel terá um valor menor do que 100. Certo, gente? Entendeu aqui, ó? Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá? Aqui está o 25 após o 20. Sobe, encontra aqui o gráfico nesse ponto. Vem aqui para a esquerda. E esse valor que a gente não precisa calcular precisamente, mas é um valor menor do que 100. Item C. Em alguma data, o valor do imóvel corresponderá a 37,5% do seu valor inicial? Gente, se o valor inicial é 100, tá? É interessante, já que a gente está falando em porcentagem, então é como se nós quiséssemos saber se em alguma data o valor do imóvel corresponderá a 37.500, né? 37.500 reais, que seria o correspondente aqui ao valor de 100 mil reais. Então, de acordo com o gráfico, a gente vê que ele vai se desvalorizando, 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 até chegar aqui perto de zero. Então, sim, né? Verdade, em alguma data, o valor do imóvel vai sim corresponder ao valor inicial, a 37,5% do valor inicial. A gente não precisa saber que data é essa. Item D. Aos 20 anos de construído, o imóvel voltará a ter o valor inicial? De novo, a gente olha aqui para o gráfico. Aqui está 20 anos. Sobe aqui, ó. Encontra esse ponto que corresponde, ó, a 100, que é o mesmo valor inicial. Então, verdade. Item E. Em alguma data, o valor do imóvel será negativado, ou seja, representará uma dívida? Bom, gente, para responder o item E, observa que esse gráfico ele tem um comportamento aqui que a gente já viu em uma questão anterior, que é misturando uma função quadrática com uma função exponencial. A propósito, aqui no item F, ele traz essa função, certo? Então, por suspeitar e já por olhar o item F ver que se trata de uma função exponencial,
a gente viu que essa função exponencial ela não toca o eixo x, nesse caso aqui representado pelo eixo do tempo, tá? Ela não toca, muito menos vai passar para o lado negativo. Então essa letra E é falsa. Tá? Ela não vai sequer tocar o eixo x, ou seja, não vai ter sequer o valor zero, muito menos o valor negativo. E tem f. Se a função é dada por essa expressão, então, ao completar 30 anos de construído, o valor do imóvel será igual a 1/8 do seu valor inicial. Bom, gente, é só substituir t por 30, tá? E aí faz o cálculo, eu vou ter o valor do imóvel após 30 anos, e a gente vai ver se esse valor corresponde a 1/8 do valor inicial. Então, ó, para o item F, eu vou fazer aqui esse cálculo, V de 30. Se no lugar do T eu botei 30, então lá na frente, no lugar do T, vou colocar 30, tá? Menos 30, menos 10, ao quadrado, sobre 100. Muito bem. Aqui vai ficar 200, que multiplica 2. Eu vou repetir esse menos aqui. Aqui eu vou fazer um pouquinho rápido, tá? Essa conta, ó. 30 menos 10 dá 20. 20 ao quadrado dá 400. Dividido por 100 dá 4. Certo? Recapitulando, ó. Repetir o menos. 30 menos 10 dá 20. 20 ao quadrado dá 400. 400 dividido por 100 dá 4. Então aqui ficou 200 vezes 2 elevado a quarto é 1 sobre 16. Então 200 sobre 16. Se a gente simplificar, isso dá 100 por 8, dá 50 por 4, dá 25 por 2, que dá 12,5. 12,5. Muito bem, gente. 12,5 corresponde a 1/8 de 100? Verdade, né? Porque a metade de 100 é 50, depois a metade da metade, que seria um quarto, é 25, então 1/8. Ok, então essa aqui é verdade. 1/8 de 100 é 12,5. E no item G, na conclusão da construção do imóvel, o valor de mercado do mesmo corresponde a 100 milhões de reais. A gente já respondeu essa, né? Isso aqui é falso. Porque, como diz que o valor do imóvel é em milhares de reais, esse 100 aqui, ó, é 100 milhões, não, 100 mil reais, tá? E não 100 milhões, como está afirmando aqui. Pessoal, qualquer dúvida, posta aí nos comentários e até a nossa próxima aula.